Olá, você que nos assiste, você que é inscrito no nosso canal. Estamos trazendo para você no vídeo de hoje a resposta a duas importantes questões. A primeira, por que morremos e o que acontece após a morte. Na realidade, essas foram duas perguntas que um aluno me fez dias atrás e eu achei interessante a conversa e pensei, por que não transformar essa conversa num vídeo? Achei interessante porque são perguntas que ao longo dos anos humanos têm procurado respostas a essas perguntas e não têm encontrado respostas satisfatórias a essas questões. Espero que vocês gostem tanto quanto nós gostamos, tanto quanto o aluno gostou das respostas que aprendeu por meio das Escrituras Sagradas. Então, por que morremos? Essa resposta acha-se aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele disse, referente a essa questão, as seguintes palavras. 5,12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele disse: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por meio do pecado. E assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. É uma explicação simples, porém é a explicação que o próprio Deus nos dá do porquê da morte humana. Por causa da desobediência de Adão, Adão perdeu o favor de Deus. Com isso, Adão perdeu o direito à perfeição. E como humano imperfeito, Adão não tinha como mais transmitir perfeição aos seus descendentes. De modo que todos os descendentes de Adão nasceriam imperfeitos. E é o que acontece com todos nós. Somos imperfeitos, somos descendentes de Adão. E o pecado que nós herdamos dele, por fim, nos leva à morte. Daí esse aluno me perguntou, ora, mas não existiu outros humanos antes de Adão? Não. A Bíblia, ela não apoia essa afirmação. Aqui no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 26, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz: Deus fez de um só homem toda a nação dos homens para morarem sobre a superfície inteira da terra. Estou aqui com a tradução da Bíblia fácil de ler. Você pode usar qualquer uma que você tiver aí para conferir os textos que estou citando aqui. Atos capítulo 17, versículo 26, o apóstolo Paulo menciona que de um só homem Deus fez todas as nações dos homens para morarem na superfície inteira da terra. Então não existiu humano antes de Adão. Adão e Eva foram os primeiros humanos a habitarem a terra. Jesus confirma isso, e é interessante o testemunho de Jesus porque ele esteve lá. Quando Deus criou Adão e Eva, ele esteve lá. Se nós observarmos ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus estava falando com alguém, esse alguém era o Filho dele, Jesus Cristo. E Jesus, ele disse o seguinte, aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 3, os fariseus e os saduceus, eles procuravam meios capciosos de enlaçar Jesus por meio de perguntas capciosas, tentando enlaçar Jesus e fazerem a acusação contra ele como violador da lei. Por isso eles perguntaram a Jesus: é lícito que um homem se divorcie de sua esposa por qualquer motivo? Note a resposta de Jesus no versículo 4 e 5. Não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse:
Por esta razão deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se apegará a sua esposa, e os dois serão uma só carne. As palavras citadas aqui por Jesus estão no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 23 e 24. Então Jesus esteve lá, Jesus viu quando Deus criou o primeiro casal humano, porque ele também participou da criação do primeiro casal humano, e ele sabia exatamente o que estava falando quando disse essas palavras. Confirma para nós que não houve nenhum humano antes de Adão e Eva. Pelo contrário, no livro de Gênesis, no capítulo 1, ali diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o 2 diz que a terra mostrava-se sem forma e vazia. Então não tinha humano antes de Adão e Eva. Perguntei do aluno se a resposta que ele estava tendo por meio da Bíblia, se isso era o suficiente para ele. Ele disse que sim. Ele disse que fazia sentido. E aí ele perguntou, mas o que aconteceu com Adão? Né? Ou o que acontece após a morte? Então, mostrei para ele o que aconteceu com Adão. Se nós formos ver no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, quando Deus o sentencia, Deus diz para Adão, no sol do seu rosto você vai comer pão, até que você volte ao solo, porque dele você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, o que aconteceu com Adão? A sentença que Deus deu a Adão pela desobediência dele foi a morte, e que ele retornaria ao estado de inexistência o qual estava, antes de vir a existir. Então, onde Adão estava? No pó. Quando morreu, voltou a ser pó de novo. Então, Adão, nada dele sobreviveu. Até porque se isso de fato fosse verdade, a sentença de Adão não teria sido a morte, mas teria sido vida eterna no domínio espiritual, junto com Deus e os anjos. Mas não foi isso que aconteceu. Adão, de fato, morreu. E é isso que acontece com todos os descendentes de Adão. Nós podemos confirmar isso aqui no livro do Salmo 146, Salmo 146, versículo 3. O texto diz assim: não confie nos governantes, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Sai-lhe a centelha de vida, ou cessa, né, a centelha de vida, ele volta ao seu solo, e nesse dia perecem deveras os seus pensamentos. O que Deus diz aqui é que a centelha de vida no homem, a fagulha de vida que Deus nos dá, ela cessa, ela acaba. Assim como quando nós desligamos um aparelho da tomada. Não tem como ligar mais ele, porque ele está desligado. Foi cortada a fonte de energia para esse aparelho. Então assim somos nós humanos. Quando essa fagulha de vida é cortada, nós morremos. Deixamos de existir. É o que destaca aqui o livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 5. O rei Salomão, inspirado por Deus, ele disse uma verdade que não tem como nós fugirmos dela. Ele disse, nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer. Os mortos, porém, não sabem de absolutamente nada, nem tem mais salário, porque a recordação deles foi esquecida. No 6 ele diz, também o seu amor, o seu ódio, o seu ciúme já desapareceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. Versículo 10 ele diz, por isso, tudo que você puder fazer agora, faça com a força que você tem, pois não há trabalho,
nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Então, quando nós morremos, como disse aqui esse relato da Bíblia, simplesmente deixamos de existir. O que acontece após a morte é que nós voltamos ao mesmo estado que Adão e Eva voltaram. Voltamos a ser pó. Voltamos a ser pó. Não existimos em nenhum outro lugar, porque nada do nosso corpo sobrevive à morte do corpo. Daí o aluno me fez uma observação que eu achei interessante, eu queria também trazer aqui para você. Ele disse, ora, professor, mas e as pessoas boas quando morrem não vão para o céu? Eu perguntei dele o que ele achava de Abraão, o que ele achava de Davi, o que ele achava de Jeremias, Isaías, o que ele achava de João Batista, se esses eram homens bons, o que ele achava de Sara, de Jacó. E ele foi dizendo que esses eram homens bons. E ele falou até outros, como Josué, falou Moisés, falou Arão. Realmente foram homens bons. Mas o que aconteceu com esses homens? O próprio Filho de Deus, ele dá essa resposta para nós. Aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, o versículo 3, né? João capítulo 3, versículo 13, o próprio Filho de Deus, ele disse, nenhum homem subiu aos céus, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, será que Jesus estava falando em verdade aqui para os seus ouvintes? É evidente que não. Jesus sabia o que estava dizendo. Na sua primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 21 ao 24 ali, o apóstolo Pedro fala que não se achou engano na boca de Jesus Cristo, nem falsidade. Ele não estava mentindo. Então ele estava falando a verdade, que nenhum homem havia ascendido ao céu. Ou seja, mesmo pessoas boas como Daniel, a quem Deus disse que era um homem agradável ao seu coração, como Jó, a quem Deus disse que era um homem justo, inculto e temente a ele, como Abraão, a quem ele chamou de meu amigo, nenhum desses ascendeu aos céus como Jesus Cristo, ele citou aqui. Mas o que aconteceu com eles? Eles morreram assim como todos os descendentes de Adão morrem. Agora, o que pode, ou o que podemos esperar com relação à vida futura desses homens? Será que a morte é o fim de tudo? Essa foi a pergunta que eu fiz então para o aluno. Como ele não sabia a resposta, mas ele gostou das respostas que viu, espero que você tenha gostado tanto quanto ele. E aí ficou uma outra conversa, que é a mesma conversa que eu pretendo ter com vocês. Se vocês quiserem saber o que podemos esperar do futuro daqueles que morreram, então deixe aí nos comentários, e aí nós vamos preparar um outro vídeo para responder a essa questão. O que acontecerá com aqueles que morreram? Um abraço a todos, fiquem com Deus.